Na nossa viagem à volta do mundo, estamos parados no meio do Oceano Atlântico, entre a América do Sul e África. Estamos quase a chegar a Angola, onde vou falar do quimbundo. Mas não é hoje. Hoje continuamos parados e vou falar da palavra pirilampo, que é uma daquelas palavras que nós sabemos quando foram cunhadas. E cunhada, para uma palavra, é a tradução para coined, que foi uma das perguntas que eu fiz ontem e recebi a resposta do José Alfredo Neto, que é quase um coautor deste podcast, pelo menos nos comentários. Tem comentários muito interessantes, que já falei em alguns episódios, e o José, sem ir ao dicionário, lembrou-se de cunhadas. Claro, é a tradução de coined, e eu é que não me lembrei no meio do episódio de ontem. Pronto, a palavra pirilampo foi cunhada numa certa noite, num sítio conhecido, numa data conhecida. Não é comum que isto aconteça. Se nós formos ao vocabulário do Bluetooth, que no fundo é um dos primeiros dicionários de português, encontramos um verbete muito curioso sobre a palavra pirilampo, que até então se dizia caga-lume. É a forma tradicional da palavra pirilampo. Ora, diz-nos Bluetooth no verbete para pirilampo: nas conferências académicas que se fizeram no ano de 1696, na livraria do Conde da Ericeira, foi proposto se ao inseto luzente, vulgarmente chamado caga-lume, se daria em papéis ou discursos sérios outro nome mais decoroso, como pirilampo, que a imitação de Plínio, que chama este inseto lampiris, nome composto de lampas, que em grego vale o mesmo que tocha, e pir, que quer dizer fogo. A alguns pareceu este nome pirilampo afetado, outros foram de parecer que se admitissem obras épicas por ser caga-lume incompatível com o nobre e majestoso estilo. E pronto, pirilampo ficou. Ficou também caga-lume. Nós podemos dizer caga-lume. Podemos também dizer vaga-lume, que me parece ser um eufemismo também de caga-lume. Descobri também que existe em certas regiões do país luzicu, ou luzicu, que parece uma história, ou seja, parece que no fundo nós temos um grupo de pessoas que se encontra na livraria do Conde de Ericeira e diz caga-lume não serve, e então depois há pessoas pelo país fora que dizem não serve caga-lume, então fica luzicu. Pronto, e ficou luzico em alguns sítios. Pirilampo é muito mais poético, claro. Não me parece que pudesse haver campanhas do caga-lume mágico. Portanto, pirilampo tem ali outro sabor. Mas são palavras que existem e caga-lume é bem tradicional. Vemos aqui este caso muito curioso em que um grupo de pessoas reduzido decide propor uma nova palavra, compondo-a com peças gregas e ela fica e substitui, não substitui, mas pelo menos torna-se mais comum do que a palavra mais antiga, mais popular. Aconteceu noutros casos. Há muitas palavras que foram criadas por escritores, que foram criadas numa situação muito particular e ficaram. Outras foram criadas ao sabor dos tempos, ao sabor das conversas, e que são provavelmente a grande maioria, e também vão ficando, vão mudando devagarinho, e pronto, é assim que as palavras se vão criando. Há que dizer que este vocabulário de Bluetooth, em vários volumes, é muito interessante e está hoje disponível em PDF pela Biblioteca Nacional e vale a pena ler um pouco deste livro. Não é assim tão difícil. Existem também algumas antologias mais atuais, mas também não é assim tão fácil de encontrá-las nas livrarias, porque são daquelas obras que acabam por ter uma edição limitada e depois não são reeditadas, mas existem alguns livros sobre este vocabulário de Bluetooth, que era um padre francês que decidiu dedicar a sua grande obra à língua portuguesa. Ele foi muito importante na cultura portuguesa da época. Estamos a falar dos inícios do século XVIII. Ele tem uma grande intervenção cultural na época e tem esta obra que nós podemos ler e que tem, por exemplo, logo no início, um pequeno prólogo a vários leitores, a vários géneros de leitores, e um deles é ao leitor estrangeiro, e diz Bluetooth: ventilar questões sobre a preferência das línguas é curiosidade de nécios, todas têm singulares excelências e cada nação lhe parece o seu idioma o melhor de todos. Supondo isto, de
qualquer nação que sejas, leitor estrangeiro, com a presunção da preeminência da tua língua, estranharás a vasta extensão deste vocabulário. 8 volumes deste tamanho de vozes portuguesas, quando os académicos da Crusca, em 3, toda a língua italiana, e a Academia Real de França, em 4 volumes, encerrou a fecundidade e facúndia da língua francesa, que ele está a defender a língua portuguesa perante essas outras línguas, está a dizer que todas as línguas têm as suas singulares excelências, e ele decidiu mostrar ao mundo como o português tinha tantas palavras que acabavam por se espalhar em 8 volumes. E muitos destes verbetes não são descrições áridas, são pequenas histórias, são comentários, como nós vimos em relação ao Pirilampo. É muitos livros que, enfim, não aconselho que se leia de fio para fio porque demora algum tempo, mas é muito curioso e, apesar de ter uma grafia que hoje é um pouco estranha, não é nada, é relativamente fácil de ler, desde que a pessoa saiba, por exemplo, que existe uma coisa que é o S longo, que nos parece um F, mas quando começamos a perceber que aquele S é um S, começamos a encaixar e começamos a conseguir ler sem grande dificuldade. Mais à frente também ele diz uma coisa, estamos no início da obra, também houve também houve quem com rústica simplicidade me disse que não merecia a língua portuguesa tanto trabalho. A razão deste disparate é que, na opinião da maior parte dos estrangeiros, a língua portuguesa não é língua de por si, como é o francês, o italiano, etc., mas língua enxacoca, não sei se estou a ler isto bem, e corrupção do castelhano, como os dialetos ou linguagens particulares das províncias, que são corrupções da língua que se fala na corte e cabeça do reino. O gastecão, o normando, o provençal em França, o genovês, o milanês, o bergamasco em Itália. Bem, ele depois continua a defender o português e a dizer que isto é uma ideia errada, que o português e o castelhano vêm ambos do latim, não são corrupção nenhuma nem outra, mas aqui temos uma pequena ideia que ainda hoje nos aparece de que estas outras línguas são corrupções da verdadeira língua, quando na verdade são tão antigas como as línguas da corte. Mas esta ideia está muito espalhada, e há que dizer que Bluetooth tem ideias muito avançadas sobre as línguas e a língua, e é muito interessante ler este vocabulário. E pronto, por hoje é tudo. Fomos visitar o Pirilampo, o Cagalume, e amanhã pode ser que cheguemos a Angola. Vamos ver.